Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o quarto domingo do tempo da Páscoa. E eu quero rezar essa missa especial pelo Padre Isaías. Padre Isaías foi ordenado no dia do Bom Pastor, quarto domingo do tempo da Páscoa. Hoje a liturgia nos coloca diante desta imagem maravilhosa de Jesus. Ele, o bom pastor. Esta imagem de Deus, que é o pastor do seu povo, é uma imagem bem antiga que os profetas falavam desde a época do profeta Isaías, do profeta Jeremias. Dizia sempre: Deus cuidará do seu povo, Ele vai recolher os seus filhos, debaixo de suas asas, como o próprio Jesus cita isso no Evangelho, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. E o profeta dizia: Deus vai enviar o pastor do seu povo. E aí, no tempo certo, chegou Jesus, que é o pastor. Mas ele não é apenas o pastor. O evangelista coloca um verbo aqui, uma qualidade, um adjetivo. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, ele é muito bom, Vamos ver um pouco a liturgia de hoje. O evangelho é bem curtinho, apenas 4 versículos. Jesus dizendo: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas, elas precisam passar por esse processo de adaptação com o seu pastor. O pastor tem que cuidar delas desde que elas nascem, desde pequenininhas. Ele tem que falar com elas, brincar com elas, gritar com elas. Ele tem que estar próximo dela para ela ir desenvolvendo a sua audição, que é geralmente bastante limitada, o seu olfato, os seus sentidos de uma forma geral são bastante reduzidos, não são ágeis como os outros animais. Ela precisa passar muito tempo com o seu pastor para poder escutar a voz dele, entender a voz dele e obedecer a voz dele. Mas uma vez que a ovelhinha aprende, ela segue somente aquela voz. E Jesus está dizendo aqui: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Quer dizer que se na minha vida cristã eu ainda não aprendi a ouvir a voz de Jesus e não consigo identificar qual é a voz de Deus e qual é a voz do mundo, é porque eu ainda não sou parte do rebanho de Jesus. De repente eu estou seguindo outros pastores, outras vozes, outras coisas que não Jesus, porque ele deixa bem claro que aqueles que são dele escutam a sua voz e fazem parte da sua vida. Aí Jesus diz: meu Pai que me deu estas ovelhas, Ele é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, ninguém pode tirar. Aqui é bastante interessante, a gente pensar sobre Jesus, que é o bom pastor, que deu a vida por nós, que morreu na cruz, que se sacrificou. A gente sempre meditar sobre isso é bastante importante. Mas tem um detalhe que a gente às vezes não pensa. Ele é o bom pastor. Ele nos amou e nos escolheu. Só que para você fazer parte do rebanho de Jesus, do rebanho de Deus, você tem que se decidir. Aqui não é o pastor aqui que escolhe as ovelhas, mas são as ovelhas que escolhem o pastor. O pastor, que normalmente eles se alimentam das ovelhas, eles comem a carne dela, bebem o leite, Diferente dos pastores normais, esse pastor não se alimenta das suas ovelhas, muito pelo contrário, ele dá a vida por elas, ele é o alimento delas, e elas têm que escolher. Vejam, por isso que a liturgia nos coloca diante desta realidade de hoje, dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé foram pregar fora do território de Israel, nas cidades de Pérgia, Antioquia, Pisídia, lugares diferentes. Eles procuraram primeiro os judeus, porque os judeus é o povo escolhido por Deus para ser o povo santo de Deus.
foi pregar para os judeus. Os judeus ouviam os dois pregando e falaram: não quero saber dessa sua pregação não, vaza daqui, vai embora daqui. E Paulo e Barnabé diz: tudo bem, vocês não querem escutar? Não querem ouvir a voz de Deus? Não querem fazer Deus o pastor de vocês? Nós vamos pregar aos pagãos. E foram então pregar o evangelho aos pagãos. E graças a Deus que eles abriram a pregação do evangelho aos pagãos, porque foi por causa disso que nós também recebemos o evangelho de Jesus Cristo. Então, não quer escutar? Não quer Deus? Tudo bem, eu vou procurar quem quer, quem queira, né? É a primeira leitura de hoje. O Apocalipse de São João dizendo assim: eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, ou seja, todos aqueles que ouviram a voz de Jesus, que ouviram a voz do pastor e se colocaram debaixo do poderio de Cristo, né? Se deixaram ser conduzido por Jesus, o bom pastor. Eu vi uma multidão de todas as raças. Aqui a mensagem do evangelho já tinha sido levada a todos os cantos, a todos os lugares. Eles estavam de pé diante do trono do Cordeiro. Ele podia ter dito: eu vi o pastor sentado no trono. Quem estava sentado no trono não era o pastor, era o Cordeiro. Era o Cordeiro porque ele foi vitimado, né? Ele foi morto, ele deu a vida, ele deu o seu sangue, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele passou pelo grande martírio, o grande sacrifício da cruz, mas não permanece na cruz. Agora ele permanece sentado, reinando. O Cordeiro que antes tinha sido vítima, agora ele é o Cordeiro vingador e o Cordeiro juiz, porque é ele que vai julgar todos os povos, né? A visão aqui de São João. E São João diz assim: todos estavam diante do Cordeiro trajando vestes brancas, ou seja, suas almas que foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Passaram pela grande tribulação. E qual é a grande tribulação? Alguns diziam que aqui ele estava falando dos mártires que foram perseguidos, foram presos. Mas na verdade não é isso. A grande tribulação é a vida. Todos nós que nascemos, nós passamos por essa grande tribulação. É uma tribulação de uma luta constante, com 3 inimigos que são terríveis. O primeiro inimigo que nós temos que lutar desde o dia do nosso batismo é o diabo. O diabo que quer sempre nos arrancar da mão de Deus e nos levar para Ele. O primeiro inimigo é o diabo. Tanto que quando nós vamos batizar uma pessoa, uma criança, a gente primeiro exorciza a criança passando óleo dos catecúmenos no peito dela, para que ela tenha força de lutar contra o diabo. É o primeiro inimigo desta grande tribulação que nós vivemos. O segundo inimigo que nós temos que lutar é o mundo. O mundo nos oferece pastagens e fontes de águas que a princípio parecem bonitas, saborosas e nutritivas. Mas depois, quando você vai lá e você começa a se alimentar destas coisas que o mundo oferece, você vai vendo que não tinha nutrição nenhuma, que não tinha alegria nenhuma, que não tinha felicidade nenhuma. Então, a ovelha de Jesus, do rebanho de Jesus, vai ter que lutar contra o segundo inimigo, que é o mundo. O mundo é um inimigo que a gente deve travar esta luta constantemente, diariamente. Não tem como a gente se livrar desta tribulação. E o terceiro inimigo, que é tão cruel quanto os outros, nós mesmos. Nós somos inimigos de Deus, porque nós sempre queremos o melhor, nós queremos sempre se dar bem. Aqui no nosso Brasil nós até falamos, né? Todo mundo tem um jeitinho brasileiro. Então você lutar contra você, contra as suas misérias, contra as suas fraquezas, contra as suas debilidades. E você vai ter que lutar isso a vida inteira. Então você vai passar uma vida inteira de tribulação. E aqui São João diz: eles passaram pela grande tribulação, mas lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro.
Esses que passam pela grande tribulação e se apresentam diante do trono do Cordeiro vitorioso, estarão livres, livres da tribulação eterna. Diz aqui, eles não terão mais fome, não terão mais sede, não serão mais molestados pelo sol, nem pelo calor ardente, não precisarão mais de água, mais de absolutamente nada, porque estão definitivamente no colo do seu pastor. Mas passaram pela grande tribulação, forjaram a sua alma no dia a dia, com a oração, com a penitência, com a busca constante de servir a Deus, forjaram a sua alma para que a sua alma se torne ovelha de fato de Jesus, o bom pastor. E aqueles que passaram por essa grande tribulação serão, aqui diz que eles serão, Deus irá enxugar as suas lágrimas, vocês serão consolados por Deus, Ele, o bom pastor. É interessante nós vermos a bondade de Deus, um Deus que é um pastor excelente, um pastor que dá vida pelas suas ovelhas, que cuida delas, que zela delas. E tantas ovelhas dizem não a Jesus, o bom pastor. É um pastor magnífico que infelizmente é refém de ovelhinhas, como são as ovelhas, me desculpe falar isso. Ovelhinhas tontas, ovelhinhas burras, ovelhinhas desobedientes, ovelhinhas que não querem saber dele e que muitas vezes ele tem que ir lá amarrar elas pelo pescoço ou puxar com o cajado, ou às vezes dar umas cacetadas na cabeça delas para ver se elas entendem. E mesmo ele fazendo assim, ainda tem algumas ovelhas que não aceitam o pastor. Nós temos o melhor de todos os pastores. Infelizmente, ele tem o pior de todos os rebanhos. Nós. Seja uma boa ovelha, porque ele é o bom pastor. Pobre daquelas ovelhas que se afastarem dele e forem buscar refúgio no meio dos lobos, das hienas, dos leões, dos chacais. Essas ovelhas que se afastam dele e vão atrás destas seguranças, ao invés de descansarem tranquilamente nas águas repousantes da casa do pastor, serão estraçalhadas, mesmo tendo sido convidadas insistentemente pelo pastor. Que Deus nos dê o dom da fé, para que ele seja de fato o nosso bom pastor. Até mesmo quando a gente não queira, ele vai atrás da gente e traga, nem que seja arrastando por uma perna, e faça a gente boas ovelhas.